quando você falou aí no período aí que surgiu a alquimia na China, eu fiquei tentando lembrar quando é que ela surgiu no Ocidente. Mas eu prefiro fazer a pergunta do que fazer um comentário. A alquimia é uma tradição asiática ou ocidental? Excelente pergunta, excelente pergunta. Né? E você, e Deodato citou num ponto crucial aqui, que é como é que a gente usa os conceitos. Né? Porque alquimia, inclusive, é uma palavra, até onde a gente sabe, de origem árabe. Né? Ao. Isso, exatamente, a palavra de origem árabe. Mas, assim, tradições parecidas com a da alquimia que a gente conheceu no Ocidente, na China, como a gente viu, existe desde a antiguidade. Enquanto Cristo estava pregando na Galileia, já tinha gente fazendo experimentos alquímicos na China em busca do elixir da imortalidade e da preservação do corpo. Né? Então é interessante porque a gente usa uma palavra mais recente para designar um conjunto de tradições que já existia na China desde a antiguidade. Né? A gente não faz o caminho contrário, né? A gente não vai, por exemplo, falar, vamos chamar as tradições ocidentais, sei lá, de Neidan, né? de alquimia interna, não sei, né? A gente não faz isso. E também acho que talvez não seja necessário, porque a gente cria essas categorias nesses campos de estudo para tentar explicar determinados temas, e o que a gente faz muitas vezes é usá-los como instrumento para saber se outras culturas têm isso, não tem, se tem como aconteceu, ou se não tem porque não houve. É uma coisa normal, né? Mas só tocou num ponto crucial mesmo, de como estudar o outro faz a gente perceber que muitas vezes a gente é anacrônico mesmo. Né? Usar a palavra alquimia, que é uma palavra de origem árabe, depois se difundiu no Ocidente para designar as tradições chinesas, é anacrônico. De termos de aspecto temporal, totalmente. Mas a gente usa isso como um recurso para, enfim, conversar com as pessoas, né? Porque de uma maneira ou de outra, todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre a alquimia aqui no Ocidente, né? Então a gente vai e conta para elas que também tinha na China e tinha muito mais tempo que na Europa Ocidental, né? Ok. André, e quais eram os tipos de magia / alquimia que existiam? Dentro do recorte histórico aí que você vem falando a respeito dele. A alquimia, a alquimia acabou se especializando em 3 grandes campos, né? Inclusive novamente para se distinguir do que era medicina e para se distinguir do que era feitiçaria. Né? Então os alquimistas acabaram se organizando em 3 grandes campos que eram: primeiro, a alquimia química, que é aquela que vai investir na busca de poções e de remédios especiais para obter a imortalidade, para obter a transmutação dos corpos em metais nobres ou em mercúrio, né? E essa é uma tradição que investe muito na farmacopeia, na fitoterapia, na pesquisa com os elementos da natureza, na descoberta dos elementos ocultos da natureza. Quando a gente fala assim, elementos ocultos da natureza, é claro que isso parece tudo muito assim estranho, mágico, né? Mas o que a gente tem que pensar é que todas essas coisas eram feitas numa época da história da humanidade, né, em que as coisas não vinham explicadas. Né? Deixa eu dar um exemplo que eu quero dizer. Ninguém olha para uma folha de salgueiro hoje em dia e diz assim, aspirina. Por quê? Porque na folha do salgueiro está contido o princípio do ácido acetilsalicílico. Então, se você pega a folha de salgueiro, você pode extrair o ácido acetilsalicílico, que vai virar aspirina depois. Tanto é que alguns antigos recomendavam que quando você estava com dor de cabeça, você mascasse a folha do salgueiro para melhorar a dor de cabeça. Você não sabe por quê, né? Mas isso é uma sabedoria que vai sendo guardada, vai sendo passada adiante. A sabedoria é essa que hoje em dia muita gente está estudando, inclusive, é o caso, por exemplo, dos estudos que a gente faz hoje em dia com os indígenas brasileiros, sobre os conhecimentos que eles têm na natureza, porque tem muita coisa que eles sabem a gente não conhece, né? Então, quando a gente está falando de segredos da natureza aí, é porque está oculto que a gente não conhece, ou não sabe como funciona. Mas mesmo não sabendo, eles vão catalogando, né, através de muitas vezes tentativa e erro, o que funciona e o que não funciona. Né? Por causa disso, tanto médicos e às vezes alquimistas descobriram efetivamente alguns medicamentos que funcionavam.
outras vezes não, né? Foi um desastre total, né? Como acontece com a história da medicina, eles também tiveram muitas ideias equivocadas, né? Mas essa era uma primeira ideia, né? De como você poderia fazer poções, remédios ou medicamentos que poderiam ajudar você a preservar o corpo e alcançar estágios diferentes de existência. O segundo tipo era chamada alquimia calistênica. É aquela em que você realizava uma série de exercícios físicos específicos, né, e a partir desses exercícios físicos você conseguiria trazer equilíbrio ao seu corpo. Então o que você fazia? Você buscava respirar de uma forma especial para retirar energia do ar. Você buscava fazer com que o seu corpo estivesse sempre em forma, porque se ele estivesse em forma você poderia prolongar a sua vida. E, em última instância, né, alguns exercícios, teoricamente, poderiam fazer com que você tivesse uma vida prolongada indefinidamente por manter constantemente a saúde, né? Essa é uma prática também que vai dar origem a muitos sistemas de ginástica e algumas artes marciais, inclusive da China também, vão compartilhar desses exercícios respiratórios, desses exercícios calistênicos, né, que provaram ao longo do tempo que tinham um efeito muito salutar para a saúde, né, não traziam mortalidade para ninguém, mas ajudavam as pessoas a viver mais, né, e os chineses realmente conseguiram obter médias de vida assim, na antiguidade muito interessantes. E a terceira forma de alquimia será a alquimia sexual. Né? Por que a alquimia sexual? Porque ela é uma alquimia que ela depende da troca de energias entre dois parceiros. Né? Ou seja, duas pessoas se encontram e praticam uma forma de sexo ritual em que elas trocam energias e esse circuito energético vai fazer com que as grandes polaridades de ambos, né, que nós conhecemos como yin e yang, estabeleçam uma forma de equilíbrio entre esses dois parceiros e, consequentemente, eles saiam restaurados nas suas energias, equilibrados na sua relação corpo e espírito, né? Então, a alquimia sexual, ela consistia em práticas ritualizadas de sexo, né, entre duas pessoas que treinavam para isso, né, que desenvolviam um sistema de treino mesmo, de prática física nesse sentido, né? E acabavam, por conseguinte, gerando ou propiciando força da vida um para o outro. Né? Ou seja, a ideia é justamente isso, você trocar energias e fazer com que um alimentasse o outro, que um ajudasse o outro a equilibrar-se. E existe uma grande quantidade de textos de todas essas tradições, né? Tanto da alquimia química como da alquimia calistênica, né? Mas mais recentemente também a gente encontra muitos textos dessa sexologia alquímica chinesa, né? E que são textos interessantes porque na contramão de tudo aquilo que o pessoal fala, né, de que a China era uma civilização machista desde a antiguidade, que relegava a mulher a um papel de submissão e de domínio, a gente vai encontrar muitos textos que valorizam o papel do feminino nessa relação, né? Que mostram que não existe equilíbrio social, cultural, físico, espiritual se não há equilíbrio entre feminino e masculino. Né? Então, novamente, até quando a gente lê os textos de alquimia chinesa, a gente encontra referências a praticamente uma revolução sexual na antiguidade. Né? Pessoas afirmando categoricamente como não funciona se as pessoas não estiverem equilibradas. Né? E lembrando ainda que muitos desses textos falam desse equilíbrio yin yang, né, e falam da relação entre homem e mulher, mas eles não pressupõem que o equilíbrio poderia ser obtido assim, só assim. Ele poderia ser obtido de homem com homem ou mulher com mulher. Isso estava aberto também dentro dessas práticas alquímicas. Por isso que a leitura desses textos, para além de ser uma leitura só que, como você ensina outra pessoa a ter orgasmos, etc. Isso é uma leitura muito superficial sobre esses textos. Esses são textos, na verdade, que indicam mudanças de mentalidade social e cultural profundas dentro da sociedade. Porque estão informando para nós que, por meio dessas práticas alquímicas, né, a posição mesmo das pessoas dentro da sociedade tem que ser outra. Tem que ser uma posição de equilíbrio, tem que ser uma posição de respeito, de compartilhamento, né, de ações, de sentimentos e de energias. Né? Daí porque são textos que eu particularmente acho muito bonitos.
né? É claro, né? O pessoal é fogo, né? Quando eu apareço lá, eu vou ler um texto sobre alquimia taoísta. O pessoal, lá vai o André falar de coisa, aí dá aquelas risadinhas, né? E tal. Gente, como as pessoas perdem por não ler, viu? Enfim, né? Vamos lá, né? Vamos embora, faz parte do trabalho. Ô, André, eu gostaria de entrar pela madrugada adentro aqui, conversando com você acerca da China, mas a gente é premido pelo tempo aqui. Eu queria encerrar perguntando para você se essas tradições existem até hoje na cultura, na sociedade chinesa, e também se você quiser falar um pouquinho sobre o impacto na cultura e na tradição ocidental, fique à vontade. Uhum. Olha, isso foi até uma coisa que a gente tinha falado ao longo da nossa conversa aqui, né? De eu lembrar de no final conversar sobre isso, mas enfim. Muitas dessas coisas ainda existem, sim, e elas estão sendo retomadas na China agora. Durante o tempo do Mao Tse-tung, claro, houve uma perseguição a muitas tradições antigas que fez com que muitos desses praticantes de feitiçaria, ou mesmo o pessoal que estudava alquimia, assim, desse uma sumida, né? Ficaram escondidos, né? Como acontece quando você tem um ambiente, vamos dizer assim, muitas vezes de repressão, de falta de liberdade, enfim. Mas o pessoal está retomando esses espaços, né? Você vai hoje na China e você encontra muitos templos, né, dedicados vamos dizer assim, à religiosidade popular, xinjiao, aos cultos taoístas, mas você encontra o que a gente poderia chamar de terreiros mesmo. Terreiros, né? Casinhas, espaços assim, tipo a casa do cara, ele faz uma reunião mediúnica, vem o espírito e dá as orientações. Você tem praticamente xamãs urbanos, né? É engraçado você pensar que os xamãs foram sendo afastados dos perímetros, agora estão voltando. Né? Então, muitas vezes você está dentro da cidade, mas você pega um carro e vai até não sei aonde, porque tem uma senhora ou tem um senhor que ele é igualzinho a nossa benzedeira, ele é igualzinho ao nosso curador. Né? E uma das coisas que eu acho fascinante na retomada desse pensamento religioso é como eles reinterpretam a própria história. Né? A gente estava falando aqui, num certo momento, de como uma pessoa qualquer, se ela alcançasse muito poder durante a vida, ela poderia se transformar numa divindade, num espírito e tal. Então, o Mao Tse-tung, por exemplo, está virando uma divindade hoje em dia na China. Né? E não é por causa de culto à personalidade promovido pelo governo. Não, esqueça isso. Né? Você anda pela rua na China, você encontra estátuas do Mao Tse-tung que o pessoal coloca no altar em casa. Porque algumas pessoas acreditam, algumas não todas, que o Mao Tse-tung virou um espírito poderoso lá no outro mundo, que ele é um espírito que vinga, que protege, o espírito da justiça e tal. Da mesma maneira como o grande ministro do Mao Tse-tung, que era o Zhou Enlai, que era o grande diplomata, o grande negociador, né? Ele virou assim um espírito abridor de caminhos. Então é fascinante que você vê gente assim que tem estátua de John Lai, o fotinho dele, e faz prece para ele, do tipo, olha, abre o meu caminho, me arruma um emprego, arruma um trabalho e tal, não sei o quê. Né, assim, como se tivesse virado santos ou divindades, não sei qual seria a melhor classificação nesse caso, né? Mas é fascinante a gente ver como isso está sendo retomado e como isso se transforma em parte desses conteúdos culturais. Né? Eu volto a insistir, sempre muito conectado ao aspecto pragmático das coisas também. Então é interessante que você vê, por exemplo, um grande empresário chinês, né, que chega e diz assim, vamos montar uma fábrica aqui. Beleza, por que a gente vai montar uma fábrica aqui? Vamos montar porque aqui tem fácil acesso às estradas, aqui a gente vai ter os recursos, aqui a gente tem energia, e porque o Feng Shui é muito bom. Porque tem montanhas e água aqui perto. Então isso gera harmonia e a gente põe a porta da empresa voltada para cá. Isso tudo está misturado, isso está junto. Né? E tudo isso, de uma forma ou de outra, né, tem mexido com a nossa cabeça ocidental sobre dois aspectos. Né? O primeiro, dentro das próprias categorias de estudo que a gente tem. Né? Uma coisa que a gente veio conversando hoje também é de como toda essa experiência chinesa mostra para a gente que o ser humano ele é muito mais diverso do que a gente imagina, mas o que o torna humano é o fato de que em qualquer lugar do mundo parece que ele faz coisas muito parecidas, vê as coisas muito parecidas, interpreta elas cognitivamente de uma forma muito parecida. É muito bonita e muito rica.
né? Quantas coisas a gente viu aqui que os chineses fazem que são muito parecidos com o que nós brasileiros fazemos, né? Então, o quanto a gente tem de troca nisso tudo, o quanto isso parece, isso mexe com as nossas categorias, nossos instrumentos de estudo. Agora, claro que, e esse é o segundo elemento, né? Esses saberes chineses têm vindo para o Ocidente de uma forma, muitas vezes, complicado, atravessado, né? Então, quando você fala de feitiçaria, de alquimia na China, por exemplo, muitas pessoas podem pensar isso dentro do aspecto esotérico, sem conhecer muito bem o que é, ou achando que é puramente uma tradição mágica, sem entender muito bem como isso funciona, né? Mas existem especialistas muito sérios nisso, que trabalham com isso. Eu lembro que, inclusive, em 1979, foi publicado aqui no Brasil um livro chamado Taoísmo do Amor e do Sexo, de um especialista chamado Zhou Lanshan, né? É um livro que ensina algumas das técnicas de alquimia sexual taoísta. Ora, é um livro que a maior parte das pessoas talvez não levasse a sério, né? E eu mesmo tive um pé atrás em relação a esse livro, até que quando eu fui ver quem faz o prefácio do livro, era nada mais, nada menos que o Joseph Needham, um dos maiores estudiosos sobre a China que já existiu, um pesquisador que iniciou a coleção Science Civilization China, que está em desenvolvimento até hoje. É uma obra que sobreviveu à morte do seu próprio autor e fundador. Joseph Needham era um pesquisador seríssimo, acima de qualquer suspeita, né? E ele vai dizer assim, olha, leia o livro do Zhou Lanshan porque tem muitas coisas interessantes, né? Que coisas interessantes são essas? Então aí você vai ler o Zhou Lanshan e você vai descobrir coisas como aquela que eu estava comentando ao longo da nossa conversa, né? De ver que pode ser que a tradição de alquimia sexual taoísta não funcione. Eu literalmente estou falando isso. Pode ser que não funcione. Pode ser que eu não viva 100 anos porque você pratica alquimia sexual taoísta. Mas com certeza, evidentemente, ela mostra para nós que questões como proporcionar prazer, buscar ter saúde, respeito ao parceiro ou à parceira, o equilíbrio entre as pessoas convivendo juntas, tal, que são questões que para nós tiveram que vir com a revolução sexual. Os taoístas desde a antiguidade estavam falando sobre isso. Já estavam ressaltando essa importância para a gente. Então, leituras como essa mostram para nós que a China muitas vezes funciona como um excelente espelho distante. Ela mostra para nós, ela revela para nós que algumas questões que a gente acha que são atuais, ou que estão existindo agora, ou que só um grupo de pessoas defende, como a igualdade, respeito de gênero, etc., então, elas são muito mais antigas do que a gente imagina. E são delas que depende a sobrevivência da raça humana. Com certeza. A humanidade depende de redescobrir o que nos torna humanos, o que nos aproxima como humanos. Experiências dessas, como dos chineses, assim, mostra que a gente é muito mais parecido do que a gente imagina.